Olá, a paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje vou pegar um jargão do amigo meu. Se fosse dar um tema, o tema seria solucionando o grande problema. Eu quero falar com você um pouquinho, usando a vida do Senhor Jesus, os ensinos dele, e dar um pequeno giro pela Bíblia toda de maneira geral, para trazer uma verdade que necessita ser lembrada nesses nossos dias. Eu quero tomar por base o texto, vai estar em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, para a gente poder entender um pouquinho. Eu vou falando bem devagarzinho, porque a minha intenção é que todos aqui que estão me ouvindo consigam entender o sentido central dessa mensagem. Versículo 1 de Marcos 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Louvado seja Deus. Esse texto é interessante, tem muita margem, tem muita aplicação que nós podemos fazer. Como, por exemplo, poderíamos olhar para esse exemplo desses 4 amigos conduzindo alguém até Jesus, entendendo que o Senhor Jesus tinha a solução para o seu problema. Mas nessa noite, como eu falei, eu quero falar sobre um ponto principal, sobre Jesus como aquele que trata a raiz, a origem do problema. Ao contrário do que nós muitas vezes fazemos, que é tratar as consequências do problema, o convite hoje é que nós entendamos o propósito principal do Senhor Jesus, que não é tapar buracos, mas sim solucionar todos os problemas. Para isso, nós vemos como esse texto deixa bem claro que ele trata a raiz do problema. O que o texto diz? O texto conta a história em um momento em que o Senhor Jesus estava numa casa e a multidão se reúne ao seu redor, tanto que por entrar pela porta se torna difícil e até mesmo impossível, como nós vemos o texto desenhar. E 4 amigos carregam esse homem, esse paralítico que a Bíblia narra, até a presença do Senhor Jesus. Acho interessante dizer que a Bíblia não diz que são 4 amigos, mas diz que são 4 homens que trouxeram um paralítico. Mas nós já entendemos que eram amigos pela atitude deles. Ninguém carrega alguém nas costas como eles fizeram se não tivesse um apreço pela pessoa. Mas, como eu disse, não é esse o nosso foco hoje. Eles chegam, encontram uma multidão que impossibilita a entrada deles na casa. O que eles fazem? Eles buscam uma estratégia, um jeito de apresentar aquele homem até a presença do Senhor Jesus. O que eles fazem? Eles sobem a casa, a parte mais alta, fazem um buraco no telhado e descem aquele homem na sua cama até a presença do Senhor Jesus. E para contrariar o que toda a multidão esperava, inclusive nós que quando lemos esse texto, o Senhor Jesus, ele profere uma frase que vai contra a nossa lógica. Para nós, o mais lógico seria o Senhor Jesus falar: levanta e anda. Mas o Senhor Jesus, ele, como eu disse, ele não trata problemas pela metade, ele vai na raiz. O que ele fala? Perdoados te são os pecados. Porque, irmãos, toda a sorte posso dizer assim, de enfermidade, todas as nossas lutas diárias,
todas essas doenças que enfrentamos hoje, toda a violência, toda a mortandade, tudo isso tem origem em uma coisa: o pecado. Para isso eu vou ter, como eu falei, eu vou levar um pouquinho mais de tempo, porque a minha intenção aqui, espero que você ouça toda essa mensagem, porque é importantíssimo que nós tracemos esse perfil. Por causa de um homem, a Bíblia nos narra que por causa do erro de Adão, toda a humanidade se tornou pecadora. Todos nós, por mais que você se julgue uma pessoa boa, todos nós somos pecadores. E o pecado, irmãos, desde o Éden, quando Adão pecou, ele se tornou um fator de divisão, de separação entre o ser humano, a humanidade e Deus, nosso Pai. Por causa do pecado, nenhum ser humano pode se relacionar com Deus. Por causa do pecado, veio a justiça de Deus. E na justiça de Deus, Deus trouxe já uma condenação que nós acabamos herdando. A condenação veio em primeiro lugar contra Adão, Eva e até mesmo a serpente. Mas todos nós herdamos essa condenação. Por causa do pecado, passamos a ter o medo e a expectativa da morte física. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o preço pelo pecado, o preço a ser pago é a morte. Esse é um dos principais, se não o principal condenação com relação ao pecado que gerou no homem. Então, desde o Éden, nós vemos essas coisas acontecendo. O projeto inicial de Deus era um dia do homem ser um ser que não viesse a conhecer a morte. Eu não posso dizer, de repente o termo eterno não se aplica, mas a vontade de Deus é que o homem fosse imortal, desfrutasse do melhor de Deus para a vida dele, se multiplicasse na terra dentro de princípios que Deus estabeleceu. Por causa do pecado, todo esse projeto de Deus se deteriora. E nós vivemos as consequências que foram piorando ano após ano até chegar a nós. Como nós podemos usar um exemplo bem prático nos nossos dias hoje. O coronavírus, ele não vem senão por um outro motivo, senão por causa do pecado. Se nós tivéssemos guardado o princípio, a vontade de Deus para nossas vidas, certamente não teríamos que nos preocupar nem com o coronavírus, nem com outra qualquer enfermidade, nem mesmo com a morte. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós temos orado a Deus, pedindo que Ele venha tratar, curar a nossa nação e outras tantas nações que têm sofrido. Quantas famílias hoje enlutadas por perder um ente querido, e eu não consigo nem imaginar no lugar delas. Mas nós temos que olhar para essa situação e conseguir ir além da circunstância. Deus hoje nos proporciona uma oportunidade dele tratar na nossa essência. Nunca, pelo menos na minha vida, eu vi o ser humano tão propício a ouvir a voz de Deus. E é isso que eu venho fazer nessa noite. O Senhor colocou em meu coração essa mensagem, porque Ele quer tratar na raiz do problema. O nosso problema principal não é o coronavírus. O nosso problema principal é a quebra do nosso relacionamento com Deus por causa do pecado. Então o convite hoje do Senhor Jesus é Ele tratar na nossa essência. Você que me ouve nessa noite, eu preciso te apresentar a solução dos nossos problemas. Porque nós entendemos o seguinte, que aquele que tem um encontro com Cristo, o único capaz de nos reconciliar com Deus, esse que tem esse encontro verdadeiro com Deus, vive a boa vontade de Deus na sua vida diária, na sua postura diária.
esse ser humano, reconciliado com Deus, não temerá a morte, não temerá coronavírus, porque ele sabe que existe algo muito melhor preparado para ele, mesmo que essa carne finita venha a perecer. Porque o Senhor Jesus, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é isso que eu quero falar com você nessa noite. Te apresentar a solução dos nossos problemas. Não humanamente falando, no campo físico apenas, porque eu entendo que o Senhor Jesus é poderoso o suficiente, até mesmo para ressuscitar um ser humano dos mortos. Só que eu posso te dizer, usar um exemplo bem prático. A Bíblia nos narra o exemplo de Lázaro, um homem que Jesus ressuscitou dos mortos. E eu creio nesse poder, eu creio na realidade desse fato. E eu creio que até mesmo hoje Deus tem o poder para tal. Só que de que adianta um homem viver 200 anos aqui na Terra e quando ele morrer, ele viver um afastamento eterno para com Deus? Não adianta de nada, irmãos. Porque essa vida, por mais que venhamos viver, sei lá, 100 anos, aqueles que vivem muito vivem 100 anos, do que nos adianta se comparado com a eternidade distante de Deus? Então hoje, nessa noite, a mensagem vai ficar um pouco longa. Espero que você tenha me ouvido até aqui, porque o Senhor Jesus, Ele quer tratar com você nessa essência. Tem muitos amigos meus que têm ouvido as minhas mensagens. Hoje mesmo, quando eu saí aqui, estava indo dar uma caminhada com a família, passei por uma pessoa, conhecido meu, amigo meu ali, já conhecido de longa data, e ele me perguntou, e a mensagem? Cadê as mensagens? E me alegrou o coração por saber que vocês têm ouvido essas mensagens. E me veio mais forte ainda a vontade de te apresentar o Senhor Jesus. Alguém que morreu na cruz do Calvário. Porque, como eu disse, o salário do pecado é a morte. E os nossos pecados foram julgados no Senhor Jesus. Ele nos dá hoje uma oportunidade de nos libertarmos dos medos, das mazelas, das preocupações dessa nossa vida atual e vivermos a viva esperança de que um dia estaremos com Ele. Eu te convido hoje, não estou te apresentando a religião, não estou te apresentando denominação, eu estou te apresentando o Senhor Jesus, que é poderoso para transformar a nossa vida, para nos socorrer, nos curar no campo físico, mas muito mais poderoso para nos levar para morar com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe, que essa palavra venha encontrar morada em seu coração e que ela venha cumprir a vontade do Deus Todo-Poderoso para a sua vida nessa noite. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que Ele venha sempre fazer parte da nossa história, aqui e no porvir. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.